Era o primeiro dia do mês. O sol já havia se posto, e em minha casa, reinava um silêncio profundo. Estava sozinho, deitado, descansando em minha cama, quando adormeci profundamente. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto meu corpo repousava, minha alma foi despertada por uma presença diferente de tudo que já havia experimentado. Vi diante de mim dois homens, mas não eram homens comuns. Eram seres de uma grandeza indescritível, maiores do que qualquer um que já vi na terra. Seus rostos brilhavam como o sol ao meio-dia, e seus olhos pareciam chamas vivas, como tochas acesas com um fogo eterno. De suas bocas, saía algo como fogo, mas não queimava, era uma luz viva, uma glória que não se pode explicar com palavras humanas. Suas vestes eram de cores variadas, com tonalidades púrpura, dourado e tons que eu nunca tinha visto antes. Suas asas reluziam mais que o ouro mais puro, e suas mãos eram tão brancas quanto a neve. Eles estavam em pé, à cabeceira da minha cama, e começaram a me chamar pelo nome. Quando ouvi minha alma ser chamada, despertei do sono como se fosse um novo nascimento. Me levantei, olhei ao redor, e lá estavam eles, claramente visíveis, esperando por mim. Cumprimentei-os, mas fui tomado por um temor tão grande, que meu rosto mudou, e todo o meu ser tremeu diante daquela glória. Mas eles me tranquilizaram. Com vozes suaves, porém firmes, disseram: tenha coragem, Enoque. Não temas. O Deus Eterno nos enviou até você. E hoje, você subirá conosco aos céus. Há algo que você precisa ver. E há algo que você precisa dizer aos seus filhos e à sua casa. Diga a eles tudo o que deverão fazer em sua ausência, pois você estará conosco, e ninguém deverá te procurar até que o Senhor te envie de volta. Sem hesitar, obedeci. Saí apressadamente da minha casa, como me foi ordenado, e fui até a porta. Lá, chamei meus filhos, Matusalém, Regine e Gade. Reuni-os e compartilhei tudo o que havia acontecido, contando com detalhes as maravilhas que aqueles homens me revelaram. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Os anjos me tomaram em seus braços, abriram suas asas poderosas, e me levaram. Subimos. Voamos alto, mais alto do que qualquer pássaro. Fomos até o primeiro céu. Lá, me colocaram sobre as nuvens. O que vi a seguir é algo que o coração humano não consegue imaginar. Olhei adiante, depois olhei ainda mais alto, e vi o éter, uma dimensão celeste além da nossa compreensão. Me mostraram um mar imenso, maior do que qualquer mar que já vi na terra. E diante de mim foram trazidos os anciãos e governantes das ordens estelares, anjos poderosos, cerca de 200 deles, que governam as estrelas, conhecem suas funções, e se movem com asas poderosas, indo por toda parte, rodeando os céus com louvor e propósito. Abaixo de mim, vi os depósitos de neve, guardados por anjos que cuidam desses tesouros celestiais. Vi os reservatórios das nuvens, de onde elas saem e para onde voltam. Vi ainda a casa do orvalho, brilhante como azeite de oliva, com aparência tão suave quanto todas as flores da terra. Ali, anjos também guardavam esses lugares secretos, com cuidado e reverência, sabendo exatamente quando abrir e quando fechar as portas desses mistérios. A cada instante, meu espírito se enchendo de temor, admiração e louvor ao Criador. Se essa visão tocou você, comente: eu creio na glória de Deus. Depois de me mostrar o primeiro céu, aqueles dois seres me conduziram mais alto, ao segundo céu. Ali, a atmosfera mudou completamente. Era como se uma sombra profunda tomasse conta de tudo. A escuridão ali era muito mais densa do que qualquer noite na terra. E no meio dessa treva, vi algo que partiu meu coração. Prisioneiros pendurados, como que suspensos no vazio, vigiados constantemente. Estavam ali aguardando o julgamento de Deus, um julgamento grande e sem limites. Esses anjos que estavam presos eram diferentes. Seus rostos estavam sombrios, mais escuros que a própria escuridão que os cercava. O tempo inteiro, eles choravam. Um lamento profundo, incessante, ecoava por todos os lados. Era uma dor que não cessava, uma angústia eterna. Perguntei, com o coração apertado: quem são esses que sofrem assim? E os homens que me guiavam responderam: esses são os apóstatas. Eles se rebelaram contra Deus. Em vez de obedecer aos seus mandamentos, seguiram seus próprios caminhos. Escolheram o orgulho, abandonaram a luz e andaram com o seu príncipe, que agora está preso no quinto céu. Seguimos a jornada, e então fui levado ao terceiro céu. Ali, a atmosfera mudou completamente. Ao olhar para baixo,
vi um lugar de beleza tão extraordinária que meu espírito se alegrou. Era uma terra de frutos doces e árvores floridas. Tudo exalava um perfume leve e constante. Vi árvores como nunca vi na terra, frondosas, reluzentes, carregadas de frutos com aroma celestial. No centro daquele paraíso, vi as árvores da vida. É ali que o Senhor repousa quando sobe ao paraíso. Essas árvores são de uma beleza que as palavras não alcançam. Seus galhos brilhavam como ouro e vermelhão, como se fossem feitos de fogo que não queima, mas envolve tudo em luz e glória. Seus frutos eram diversos, como se reunissem todos os sabores da criação. Suas raízes tocavam o fim da terra, e elas cresciam entre a corrupção e a incorrupção, entre o que é passageiro e o que é eterno. Do jardim brotavam 2 rios, fontes de mel e leite. Outros 2 rios fluíam com azeite e vinho. As águas se dividiam em 4 direções, correndo suavemente pelo paraíso do Éden, levando vida onde passavam. Ali, nenhuma árvore era estéril. Cada planta dava frutos em abundância. O solo era abençoado em cada centímetro. E havia 300 anjos brilhantes guardando aquele jardim com cânticos doces e incessantes. Eles nunca se calavam. Suas vozes formavam uma melodia contínua que louvava o Senhor todos os dias, a todo momento. Mas então, fui conduzido para o lado norte daquele céu. E ali, o que vi me deixou em choque. Um lugar terrível me foi mostrado. Havia tochas de fogo por todo lado, mas não era uma luz acolhedora. Era um fogo sombrio, que subia constantemente em meio à escuridão mais densa que se possa imaginar. Não havia luz natural, apenas o clarão das chamas. Um rio de fogo escorria do alto. E por todo o lugar, havia gelo, sede, tremores, correntes cruéis. Os anjos ali eram diferentes, temíveis, impiedosos, carregando armas de tormento. Aquele era um lugar de sofrimento que minha alma jamais poderia imaginar. Clamei, com o coração aflito, ai de mim! Que lugar terrível é este? E os homens me disseram, este lugar foi preparado para aqueles que desonram a Deus. Para os que vivem em pecado contra a natureza, que praticam feitiçarias, encantamentos e obras de escuridão. Para os que roubam, mentem, caluniam, invejam, matam e se entregam à fornicação. Para os que veem os pobres sofrendo, e mesmo podendo ajudar, escolhem ignorá-los e enriquecer às suas custas. Para os que se curvam diante de ídolos mortos, feitos por mãos humanas, e desprezam o Criador. Ali, entendi, o céu e o inferno são reais. Deus é justo. E cada escolha que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Se esta palavra falou ao seu coração, comente, Deus é justo e misericordioso. Depois daquele lugar de tormento, os homens que me guiavam me levaram ao 4º céu. Ali, fui envolvido por uma luz radiante e percebi um grande movimento celestial. Vi os caminhos do sol e da lua. Observei os raios que saíam deles, e aprendi sobre os ciclos que governam o tempo. O sol, brilhante como nunca vi, movia-se com uma velocidade impressionante, como se fosse levado por um vento poderoso. Ele nunca descansava, nem de dia, nem de noite. Era acompanhado por 4 grandes estrelas à direita e 4 à esquerda. Cada uma dessas estrelas comandava 1000 outras. Ao todo, eram 8000 estrelas em constante movimento com o Sol. Durante o dia, 15 miríades de anjos acompanhavam o Sol, milhares e milhares de seres celestiais. À noite, 1000 anjos com 6 asas cada um saíam diante do Sol, adentrando nas chamas de fogo, reacendendo para o novo dia. Esses anjos acendem o Sol, mantêm sua chama viva e garantem seu percurso. A jornada continuou. Os homens me levaram ao 5º céu. Ali, vi algo estranho, uma multidão de soldados celestiais, eram chamados de Gregory. Suas aparências eram humanas, mas sua estatura superava a dos maiores gigantes da terra. Seus rostos estavam caídos, e seus olhos, cheios de tristeza. Não havia louvor ali, apenas silêncio. Um silêncio pesado e sombrio. Perguntei aos meus guias, por que esses seres estão assim, tão silenciosos, com rostos tristes? Porque aqui não há cânticos. Eles me responderam, esses são os Gregory que, junto com seu príncipe, Satanás, se rebelaram contra o Senhor da Luz. Desceram à terra por vontade própria, desobedeceram a Deus e se uniram às filhas dos homens. Tomaram para si esposas e corromperam a criação. Seus atos geraram gigantes, causaram violência e espalharam o caos. Por isso, foram julgados com severidade. Eles choram por seus irmãos e aguardam o dia do grande julgamento. Fui então levado ao 6º céu, e ali vi algo completamente diferente. 7 ordens de anjos brilhantes e gloriosos se apresentaram diante de mim.
Suas faces reluziam mais do que o sol, e havia harmonia entre eles, em aparência, em conduta e em vestes. Era como se fossem uma única voz em vários corpos. Esses anjos são responsáveis por toda a ordem do universo. Estudam os movimentos dos astros, a mudança das estações, o giro do sol, o ritmo do tempo. São eles que conduzem o bom governo da criação. Quando percebem o mal na terra, estabelecem comandos, decretam instruções e entoam louvores doces e altos ao Senhor. Esses são os arcanjos, superiores aos outros anjos. Eles medem a vida no céu e na terra. Alguns são responsáveis pelos rios, mares, colheitas e todo tipo de planta que alimenta os seres vivos. Outros registram, com precisão, cada alma, cada ato, cada palavra de cada ser humano. Nada escapa aos registros do céu. No meio deles, vi seres ainda mais extraordinários, 6 fênix, 6 querubins e 6 serafins com 6 asas, que cantam sem cessar. Suas vozes são uma só, e suas canções são indescritíveis. Eles alegram-se na presença do Senhor e cantam aos seus pés com temor e reverência. Então, fui levado ao 7º céu. Ali, fui envolvido por uma luz indescritível. Vi tropas de arcanjos e seres de fogo, sem forma corpórea, mas cheios de glória. Ali estavam os tronos, os domínios, as ordens, os querubins, os serafins, os muitos olhos e as legiões de luz. Era o ápice do celestial. Meus pés começaram a tremer. Um temor profundo tomou conta de mim. Era como se minha alma soubesse que estava diante de algo infinitamente maior do que tudo que já existiu. Os homens, vendo meu espanto, me disseram: coragem, Enoque. Não temas. E seguiram adiante, conduzindo-me à visão mais gloriosa. Se você sente a presença de Deus nesta leitura, comente: glória seja dada ao Deus Altíssimo. Os 2 homens me levaram cada vez mais alto, até que vi o Senhor de longe, assentado em seu trono majestoso, muito acima de todas as coisas. Era como se o céu inteiro estivesse abaixo de seus pés. Perguntei a mim mesmo: o que há além do 7º céu? Eles responderam: no 10º céu habita o Senhor. Em hebraico, esse lugar é chamado Aravot. A cada passo em direção ao trono, anjos se colocavam em posições ordenadas, em 10 fileiras, cada uma segundo seu grau de autoridade. Eles se aproximavam do trono, se curvavam com reverência, louvavam o Senhor com grande júbilo e depois voltavam aos seus postos, cheios de alegria. Ouvi canções que palavras humanas jamais poderiam descrever. Eram vozes suaves, mas fortes, que ecoavam como rios de luz. Cada melodia parecia tocar diretamente a alma. Vi também o 8º céu, chamado em hebraico de Mua, o qual regula as estações da seca e da chuva, além das 12 constelações do firmamento, que estão sobre o 7º céu. Logo após, fui levado ao 9º céu, chamado Cocavim, onde estão as moradas celestiais das 12 constelações. Esses céus regulam o curso das estrelas e os tempos determinados por Deus. Finalmente, cheguei à visão mais gloriosa, o trono do Senhor. No 10º céu, vi algo que nenhum olho mortal havia contemplado, a face do Senhor. Era como ferro ardente lançado ao fogo, brilhando com intensa luz, soltando fagulhas e irradiando poder. Mas mesmo essa comparação é pobre. A face do Senhor é indescritível, tremenda e maravilhosa. Sua presença me fez cair com o rosto em terra, como se minha existência inteira se curvasse diante da sua majestade. Tentei encontrar palavras para descrever aquela visão, mas percebi que nada pode expressar o esplendor da glória de Deus. Sua beleza é imutável. Seu trono é eterno, não foi feito por mãos humanas. Ao redor dele, tropas incontáveis de querubins, serafins e arcanjos cantam sem cessar. Enquanto eu estava prostrado, ouvi a voz do Senhor dizendo: tenha coragem, Enoque. Não temas. Levanta-te e permanece diante da minha face para sempre. Então o arcanjo Miguel se aproximou, me levantou com suas mãos poderosas e me levou até a presença do Senhor. E Deus disse aos seus anjos: deixem que Enoque permaneça diante de mim para sempre. Todos os anjos gloriosos se curvaram e disseram: seja conforme a tua palavra, Senhor. Em seguida, o Senhor disse a Miguel: tira de Enoque suas vestes terrenas e unge-o com o meu óleo sagrado. Veste-o com as roupas da minha glória. E assim foi feito. Miguel removeu minhas vestes humanas e me ungiu com um óleo mais radiante que a luz. Era como orvalho perfumado, suave e brilhante como os raios do sol. Ao ser ungido, percebi que minha natureza estava sendo transformada. Olhei para mim mesmo e vi, eu estava como um dos seres gloriosos. Já não era o mesmo homem da terra. Deus havia me feito novo,
para que eu pudesse permanecer diante dele, eternamente. Essa é a herança dos que andam com o Senhor. Ele transforma o homem comum em participante da sua glória. Ele pega o que é fraco, temeroso, e o enche de força, luz e eternidade. Se essa transformação toca o seu coração, comente: Deus, transforma-me com a tua glória. E assim termina essa poderosa visão celestial que Enoque viveu. Uma jornada que nos lembra que há mais além do que os olhos podem ver. Que Deus é real, glorioso, e transforma vidas. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificam, tocam e despertam o espírito. E nos comentários, escreva: eu creio na glória de Deus, pessoa com as mãos postas.